Educação Física. Aula 3. MMA. Espetáculo? Responder. 1. Vocês já assistiram a alguma luta de MMA na televisão ou em redes sociais e midiáticas? Fale um pouco sobre isso. 2. Quais são as suas opiniões sobre os lutadores, as competições, a violência nesse tipo de esporte ou como isso influencia a sociedade? Vocês já devem ter percebido que os esportes de combate têm conquistado o seu espaço nas grandes mídias, principalmente nas televisivas. Hoje, é possível encontrar canais com uma programação completa e específica sobre as mais diversas modalidades de lutas, apresentando não somente os confrontos propriamente ditos, como aqueles de MMA, Mixed Martial Arts, ou artes marciais mistas, traduzindo para o português, mas seriados que exibem os aspectos históricos, culturais e filosóficos de algumas modalidades, programas que acompanham os treinos e a preparação dos lutadores para os confrontos, e até alguns reality shows em que o vencedor recebe o direito de lutar em uma das principais competições de MMA do mundo. Antes deste momento favorável, também era possível encontrar algumas referências aos esportes de combate em desenhos animados, filmes, seriados, documentários, entre outros, que nos apresentavam as suas práticas, com algum contexto cultural, mas, por muitas vezes, raso, perto de sua grandeza. Sendo assim, é importante que celebremos este espaço, cada vez maior, reservado aos esportes de combate, viabilizando o crescimento da prática das mais diversas modalidades, por todos os gêneros em variados espaços. Porém, será que foi sempre assim? Os esportes de combate sempre tiveram espaço nas grades de programação das grandes mídias? Como chegamos até aqui? As lutas, na maioria das vezes, eram privilégio dos guerreiros, dos soldados e dos nobres. Com o tempo e com as transformações tecnológicas, elas passaram por mudanças significativas em relação ao peso que tinham dentro da sociedade das diversas culturas. Com as transformações culturais e com a proposta de estabelecer formas de lazer, foram desenvolvidos os esportes que, além do elencado anteriormente, contavam com relações econômicas que se tornaram importantes para estimular esse mercado. As lutas sempre chamaram a atenção do público de forma geral, assim como os duelos e os confrontos, nos jogos da Antiguidade e da Idade Média. Jogos medievais, como as lutas de justas, confrontos desmontados etc. já tinham o envolvimento dos moradores das cidades em que eles ocorriam, seja como comerciantes locais ou como torcedores. O judô foi um exemplo diferenciado. Esta luta não tinha uma proposta competitiva, e sim o desenvolvimento do indivíduo. Mas, graças às pressões dos próprios estudantes, Jigoro Kano, o próprio fundador, aceitou as competições de sua modalidade. Com as mídias modernas, não seria diferente. O boxe, por muito tempo, foi uma das lutas mais televisionadas como espetáculo, juntamente a outros esportes, como o futebol, e a outras lutas, como o judô. Mas uma pergunta ainda persiste: como chegamos ao MMA? E ao UFC? Será que isso realmente é algo inovador? O Vale Tudo. Muitas das transformações dos espetáculos televisivos ligados ao MMA se originaram do Vale Tudo, um esporte de combate de contato completo, que surgiu no Brasil na década de 1920. Na época, as lutas eram realizadas em arenas de circo e consistiam em confrontos entre lutadores de diferentes estilos de artes marciais, como boxe e luta livre, sem regras nem equipamentos de proteção. Com o tempo, o Vale Tudo evoluiu para um esporte mais regulamentado, com a introdução de regras de segurança e de equipamentos de proteção, como luvas e protetores bucais. Atualmente, o Vale Tudo é conhecido como MMA, Mixed Martial Arts. E é praticado em todo o mundo, inclusive em eventos de renome como o UFC,
Ultimate Fighting Championship. Embora o Vale Tudo tenha sido criticado por sua violência e falta de regras no passado, atualmente é regulamentado por comissões atléticas, e tem uma série de regras para garantir a segurança dos lutadores e a integridade do esporte. Para tentar entender melhor como funcionava o Vale Tudo, vamos tentar responder às questões que vão surgindo. Não se preocupe se você não souber as respostas certas, o importante aqui é refletir sobre elas e ver como as suas hipóteses se aproximam das respostas corretas. Como eram as competições de Vale Tudo? As competições de Vale Tudo eram eventos em que os oponentes lutavam entre si com contato pleno, ou seja, havia poucas regras e restrições, que, em sua maioria, não primavam pela saúde, pela equidade e pelo equilíbrio entre os participantes. Durante os combates, realmente valia praticamente tudo dentro dos ringues. Quando surgiram? Por que foram criadas? Os primeiros desafios de Vale Tudo foram disputados em 1924, no Rio de Janeiro, quando Carlos Gracie, do Jiu-Jitsu, enfrentou o capoeirista Samuel. Desde então, muitos outros desafios foram realizados entre a família Gracie e lutadores de diversas modalidades, até que em 1955 Hélio Gracie desafiou o renomado judoca Masahiko Kimura, que era 30 quilos mais pesado do que Gracie, que recusou o desafio, mas indicou em seu lugar seu aluno Kato. A luta terminou com a vitória de Hélio Gracie. Após a derrota de Kato, Kimura desafiou Hélio Gracie, luta que durou por volta de 12 minutos, e foi vencida por Kimura. Essas competições ou disputas de Vale Tudo foram criadas pela família Gracie para provar as técnicas do Jiu-Jitsu. Do Vale Tudo ao MMA. As competições de Vale Tudo tinham uma frase que representava seus combates: não há regras. Não havia classificação por peso entre os lutadores. Lutadores de todas as modalidades de luta podiam participar de combates. Não havia limite de tempo para o combate, que só terminava quando algum dos lutadores fosse nocauteado ou desistisse. Não havia equipamentos de segurança obrigatórios. Os lutadores podiam usar camisetas, calças, kimonos e até alguns tipos de calçados, como as sapatilhas. Não havia proibição de golpes ou de técnicas de qualquer modalidade de luta. As únicas proibições eram de morder ou colocar o dedo nos olhos do oponente. No final da década de 1980, o filho mais velho de Hélio Gracie, Rorion Gracie, mudou-se para os Estados Unidos e criou a Guerra dos Mundos, em War of the Worlds, que mais tarde se transformou no UFC, Ultimate Fighting Championship. Assim, o Vale Tudo dava sinais de uma transformação, que teve seu início no final da década de 90, quando as comissões atléticas dos Estados Unidos começaram a elaborar um conjunto de regras, por conta da polêmica causada pelo formato da competição entre os lutadores. Em 2005, a Comissão do Estado da Califórnia sancionou oficialmente o esporte, aproveitando um trabalho desenvolvido pela Comissão de Nevada, e desde então outras comissões passaram a adotar as regras. E então o MMA se oficializava como esporte. As regras do MMA. Categorias: peso palha. Até 52,2 kg, feminino. Peso mosca. Até 56,7 kg, masculino e feminino. Peso galo. Até 61,2 kg, masculino e feminino. Peso pena. Até 65,8 kg, masculino e feminino. Peso leve. Até 70,3 kg. Peso meio médio. Até 77,1 kg. Peso médio. Até 83,9 kg. Peso meio pesado. Até 93,0 kg. Peso pesado. Até 120,2 kg. Duração dos combates: 3 rounds de 5 minutos.
Quando o combate vale o cinturão de alguma categoria, é disputado em 5 rounds. Equipamentos de segurança. Além das luvas, os lutadores são obrigados a utilizar protetores bucais e coquilhas. Protetor genital. Indumentária. Não é permitido o uso de qualquer calçado, nem camisas, calças ou kimonos. Os lutadores devem utilizar calções aprovados pela organização. Qualquer tipo de piercing, brinco, anéis ou de joias é totalmente proibido. São consideradas faltas: dar uma cabeçada no adversário, enfiar o dedo no olho, morder ou cuspir no oponente, puxar os cabelos, agarrar o oponente pela boca, atacar a região genital, golpear com o cotovelo de cima para baixo, manipular as pequenas articulações do oponente, golpear a coluna vertebral ou a parte de trás da cabeça do oponente, golpear os rins com os calcanhares, golpear a garganta, agarrar, beliscar, torcer a pele ou a carne, agarrar a clavícula, chutar a cabeça, pisar ou aplicar joelhadas em um oponente, caído e no chão, utilizar linguagem abusiva no ringue ou no octógono, utilizar conduta antidesportiva que possa machucar o oponente, atacar o oponente no período de intervalo, atacar o oponente quando este estiver sob cuidados do árbitro ou do médico, evitar contato intencionalmente, derrubar o protetor bucal ou simular contusão. Ter a interferência da equipe dos lutadores no combate. Arremessar um oponente para fora da área de luta, desrespeitar as instruções dadas pelo árbitro, arremessar o adversário contra a lona, batendo a cabeça ou a coluna dele no chão, bate-estaca. Como em todas as modalidades esportivas, essas regras podem ser alteradas ou atualizadas com o tempo. No MMA, o combate pode terminar de 7 formas. 1. Finalização. 2. Nocaute. 3. Nocaute técnico, por interrupção do árbitro ou do médico da luta. 4. Decisão unânime ou dividida, quando os juízes determinam o vencedor da luta após o término de todos os rounds. 5. Empate. 6. Desclassificação. 7. No contest, quando a luta fica sem resultado por algum motivo, exemplo, um dos lutadores se machuca com um golpe sem intenção do oponente, como um dedo no olho. Mediatizando a questão. É possível observar que a ausência de regras no Vale Tudo tornava os confrontos mais violentos e pouco interessantes para a mídia. Dessa forma, foi pouco divulgado pelas mídias na época, algumas vezes aparecendo em pequenas matérias de jornais mais sensacionalistas, que anunciavam os resultados dos embates. O estabelecimento de novas regras, a partir da década de 1990, ajudou a tornar esses eventos mais populares.